Mais uma do Edson Fachin. Ele fez uma palestra no Recife, porque esses ministros, o Fachin, o Barroso, principalmente os dois, o Alexandre de Moraes e assim por diante, viraram realmente uns parlapatões. Parlapatão é aquele sujeito que fala muito e muitas vezes não diz o que deveria ser dito. Viraram uns parlapatões. Houve um tempo em que os ministros do Supremo só falavam dentro dos autos do processo, nos seus votos, nas sessões, que não eram objeto de televisionamento, e, portanto, havia um tribunal discreto e ministros discretíssimos. Hoje não. Hoje um pega o avião, vai para os Estados Unidos, o outro vai para Portugal, o outro vai para Londres, o outro vai para Nova York, o outro vai para Boston, o outro vai para Cleveland, e todos eles falando. São linguarudos. É um tempo diferente o que nós estamos vivendo, que nos traz uma certa, eu não diria uma certa, não, uma certeza de decepção, porque hoje o Poder Judiciário, pela sua cúpula, é um poder militante na política. Nós vamos mostrar mais uma vez isto aqui em que o Fachin disse hoje. Vejam o que ele disse nesse pronunciamento feito em Pernambuco. O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufrágio universal e ao voto secreto. Nos termos das regras do jogo, que já estão fixadas pela Constituição, pelo Congresso Nacional e pelas resoluções de até março deste ano, não há inovação legislativa a ser feita. O regulamento do campeonato está posto. Vejam que um ministro do TSE, o todo-poderoso TSE, um dos que estão insistindo, todos estão, mas um dos que estão insistindo nesta confiabilidade absoluta da urna eletrônica é o ministro Fachin. E ele diz, os senhores acabaram de ouvir, o Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Ele está dizendo isso no mês de maio de 2022. Isso teria que ser dito depois das eleições, no final do ano. Aí ele teria que dizer: o Brasil teve eleições limpas, seguras e auditadas. O voto é realmente secreto, mas é tão secreto que nem o votante sabe se o voto foi destinado ao seu candidato. Aí as pessoas dizem: mas por que esta desconfiança? Porque esta desconfiança é antiga. É tão antiga que a Polícia Federal, por exemplo, em 2016, fez um relatório e depois um outro relatório que foi entregue em 2018, antes das eleições, e que foi eleito o presidente Bolsonaro, dizendo que a forma de auditar os votos na eleição pelas urnas eletrônicas disponíveis no Brasil, essa auditoria não é satisfatória. Mas eu vou dar um argumento aqui que é irrespondível. Se as urnas são confiáveis, ótimo. Mas elas não são auditáveis, porque o relatório da Polícia Federal disse que a fraude e a vulnerabilidade se dá entre o momento em que se aperta o botão do voto e o encaminhamento deste voto para o boletim de urna, o BU, boletim de urna, que fica em cada sala de votação. É ali que já começa a vulnerabilidade. Sim, porque você apertou, fez o barulhinho, você vai embora para casa, você não tem comprovante
é que, por mais que as urnas sejam perfeitas, invulneráveis, confiáveis, já teve tanta perícia dizendo que o TSE foi vulnerado, que houve invasão, que hackers ficaram lá dentro e que as urnas não podem ser auditadas na votação. E o Fachin fala, ele vem e diz que você tem que ter acatamento do resultado da soberania popular. A soberania popular não está aprovada, porque ninguém sabe se votou no candidato que ele votou. E por que tem tanta gente no Supremo, todos quase, ou todos, contra esta possibilidade de você ter a impressão do seu voto? Quem tinha que ter interesse nisso? Todos os candidatos. Todo mundo não teria dúvida de que as eleições foram, como disse o Fachin, limpas, seguras e auditáveis, que não é o que acontece hoje. Eu não consigo, como um órgão composto por juízes, seja o Supremo, seja o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, resistiu de forma até raivosa contra todas as tentativas de se dar maior transparência às eleições. Dá a impressão que a vantagem é do Bolsonaro se fizer a votação como ele está pedindo. Não. A vantagem não é dele, a vantagem é de todos os candidatos. Repito, a vantagem é de quem for o vencedor das eleições, porque ninguém irá contestar. O povo, na sua soberania, abaixará a cabeça em acatamento ao resultado. Esta insistência de Barroso, de Moraes, de Fachin, que estão desvairados na defesa de algo que não tem sentido. Eles tinham que estar ao contrário, abertos imediatamente. Ah, ótimo, vamos aperfeiçoar. Está ele, inclusive, contra a possibilidade de se fazer uma emenda constitucional e uma lei agora no Congresso para que isso seja aplicado neste ano. Volto a dizer, para beneficiar o vencedor, seja quem seja. E aí ele vem e diz, não há inovação legal a ser feita. Mandou um ofício para o cupincha dele, lá para o Rodrigo Pacheco, no Senado, presidente do Congresso. Não há inovação legal a ser feita. O Supremo Tribunal Federal. Onde nós estamos? Estamos no país em que o presidente do Congresso, do Legislativo, portanto, a portas fechadas, se tranca no Supremo Tribunal Federal com o presidente do Supremo, conversam e o país não sabe sobre o que falaram. E isso porque todo o poder emana do povo e o povo teria o direito de saber. Então, eu não aceito, vou continuar dizendo, tudo aquilo que me parece mal contado, injusto, não bem explicado, principalmente a atitude desses ministros que não param quietos e que estão o tempo todo defendendo teses ou inconstitucionais, ou estapafúrdias, ou querendo legislar, ou querendo mandar no legislativo, querendo mandar no executivo. Isto tudo é muito mal cheiroso. Só uma palavrinha que eu queria dar sobre um assunto que está tomando conta aí de muitas conversas, de muitos debates, na mídia, inclusive, a tal da aprovação já na Câmara da homeschooling, o aprendizado domiciliar. Mas nós copiamos tudo, né, dos americanos. Então, é homeschooling. Estudando em casa, aprendendo em casa e assim por diante. O problema é, se você tiver realmente aprovada essa homeschooling, ou aprovado esse projeto do homeschooling, o que nós vamos ter? Nós vamos ter pessoas ensinando seus filhos, avô ensinando o neto, quem estiver registrado lá como responsável pelo ensino daquela criança. Normalmente o pai e a mãe. Ora, o pai e a mãe terão que ser formados, quem for o professor do seu filho em casa, em curso superior ou em curso técnico de alto nível. Eu pergunto, um pai ou uma mãe que esteja enquadrada
a mãe ou o pai enquadrado nesta situação, de poder, de ter a permissão, por lei, de ensinar o seu filho em casa, e o seu filho não precisa mais ir à escola, primeiro, quem é que vai avaliar a capacidade de ensino de um pai ou de uma mãe, o nível de conhecimento, que muitas vezes tem diploma de curso superior, mas daí, eu tenho um diploma de curso superior, me formei em Direito. Como é que eu vou ensinar matemática? Eu posso ensinar matemática, história, geografia, português, tudo para um filho? Como é que a gente pode ter esse controle? Isso está sendo pretendido. Um dos motivos é que crianças ficaram 2 anos, por causa da pandemia, fora da escola. Foi sacrificada parcialmente, sim, uma geração que teria que estar na escola normalmente. Mas alguém pensou há quantos anos tem tantas crianças que não vão à escola porque não podem ir? Quantos milhões de crianças vão à escola e saem da escola analfabetos, como foi comprovado? O problema é a qualidade do ensino que se deu e que se dá há bom tempo nas escolas públicas brasileiras, não em todas, mas na grande maioria, e mesmo nas escolas particulares. Em muitas delas, a direção, os donos da escola, fazem a vontade dos pais que protegem os seus filhos, muitas vezes sem terem razão. Mas não é o problema só de quem vai ensinar, não é o problema só dos professores que hoje ensinam, uns são muito bons, outros não são, porque não se estimulou o magistério, a carreira do professor no Brasil, que sempre ganhou muito pouco. O problema é o que acontece com os alunos que não vão à escola, não se socializam. A sociabilidade tem que existir, o convívio, os confrontos que existem naturalmente desde a mais tenra idade em todas as escolas. As crianças começam a aprender ali que a vida é uma luta, que a vida é um combate, que a vida tem, muitas vezes, limites que são impostos por ela a cada um de nós, que nós temos que conviver com frustrações, com derrotas. Isto tudo, no ambiente da escola, deveria acontecer de forma sadia. A formação educacional tem que ser complementada em casa, principalmente com princípios, com valores, com o ensinamento das virtudes. Isso tudo tem que ser feito. Mas há muitas famílias, infelizmente, cujo pai e cuja mãe são mundanos, são voltados para outros tipos de valores. E como é que você faz? Eu vejo com grande pessimismo essa história da homeschooling, esse ensinamento domiciliar, esse ensino domiciliar. Isto teria que acontecer num país de poucos habitantes, em que todos têm um grande nível de cultura, de conhecimento, para poderem ensinar aos seus filhos, tendo inclusive tempo disponível para isso. Porque como é que um pai que trabalha o dia inteiro fora, ou uma mãe que trabalha o dia inteiro fora, vai ter tempo para ensinar os seus filhos em horário de grade, de carga horária que tem num colégio? Embora muitas vezes o colégio, repito, não esteja à altura de cumprir a sua carga horária com eficiência. Isto é um assunto que diz respeito ao futuro das crianças, dos filhos, dos netos, das pessoas que estão aí formando esta geração. E eu não estou vendo manifestação do povo, da sociedade, discutindo esses assuntos como deveria esse assunto ser discutido.